Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma estratégia de over 2,5 no pré-live, tá bom? Vou mostrar para vocês como eu fiz, já adianto, o resultado final me deu um lucro considerável. Eu vou mostrar para vocês quais parâmetros que eu usei nessa estratégia e como que eu fiz para otimizar esse meu resultado dentro lá do backtest. Bora lá! Muito prazer, apostador e apostadora. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Cardinale. Eu sou o criador aqui do canal do Robotip e da plataforma Robotip. Para você que ainda não conhece a plataforma Robotip, estou deixando o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Funcionalidades gratuitas, não precisa de registro nem nada, só precisa do seu e-mail para você acessar essas nossas funcionalidades, tá bom? Se você ainda não conhece o canal do Robotip, já vai deixando o seu like e ativando as notificações para receber notificações de novos vídeos. Sempre que eu lançar por aqui, pelo menos um vídeo de aposta esportiva com conteúdo de fato relevante para vocês. Bom, simbora começar, porque hoje o vídeo pode ficar um pouquinho mais longo, porque eu vou mostrar para vocês, destrinchar mesmo o que eu fiz aqui. Pode ficar um pouquinho mais longo, porque eu fiz diversos relatórios do backtest, tá? Eu fiz ao todo, se eu não me engano, foram 10 ou 12 relatórios, enfim. Foram bastante relatórios, óbvio, né, pessoal? Eu não vou passar um por um, senão o vídeo vai ficar com 50 minutos, 1 hora. Esse não é o objetivo, tá bom? Mas eu vou dar uma pincelada por cada relatório, mostrar o que eu mudei em cada relatório, cada parâmetro que eu mudei, né? Enfim, de cada relatório, por que eu mudei esses parâmetros e por que a cada relatório que eu fui fazendo, meus resultados foram se mostrando mais eficientes dentro da minha estratégia de over 2,5 no jogo todo, tá? Over 2,5 pré-live para o jogo todo, para o FT. Bom, simbora lá. Como vocês podem ver, eu já filtrei aqui pré-live over 2,5 gols, beleza? Porque é o nome que eu dei para todas as minhas listas que eu fiz para esse vídeo específico, tá bom? Vocês podem perceber que eu comecei essa lista aqui com um prejuízo absurdo, né? Quase 5 mil jogos, um prejuízo de quase 500%, né? 484% negativo. É um prejuízo bem considerável. Mas, pessoal, sempre que a gente faz uma lista, assim, ou na verdade qualquer estratégia, e todas as ligas são apresentadas para a gente, dificilmente a gente vai carregar ali, a gente vai ter de primeira uma boa estratégia. Por quê? Porque sempre tem aquelas ligas que puxam muito para baixo, tá bom? Às vezes a liga já tem bastante jogo e ela não confere padrão para aquela estratégia. Então é uma liga que sim tem que ser excluída, tá bom? E algumas ligas foram excluídas aqui ao longo dessa estratégia, né? Obviamente não só isso que eu mudei, senão não faria nem sentido eu fazer esse vídeo, mas é sim um dos parâmetros que eu modifiquei ao longo desses meus relatórios que eu fui fazendo, né? Aqui eu esqueci de mudar o número, mas enfim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 relatórios para vocês finais, tá bom? O melhor aqui no caso é esse, eu vou mostrar o que eu fiz até chegar nesse resultado aqui do relatório final número 3, tá bom? Mas antes, para explicar para vocês, né, pincelar com vocês isso aqui. Não desesperem se vocês pegarem aí alguns resultados negativos na lista, tá bom? Isso é muito fruto das ligas que carregam para baixo o resultado do backtest. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem identificar essas ligas aqui no backtest. Se você ainda é iniciante, às vezes não é nem nosso cliente, se você não sabe onde identificar isso, eu vou te mostrar e vou falar o critério que eu uso para excluir essas ligas, beleza? Abrindo aqui os parâmetros dessa minha estratégia de over 2,5 no pré-live, eu usei parâmetros muito simples aqui. Qual que é a lógica que eu uso para as minhas estratégias, para as minhas validações, né, para as minhas pré-validações no backtest de qualquer estratégia? A lógica que eu uso é simples, tá bom? Eu pego parâmetros que têm lógica com o que eu quero, tá? Mas eu uso parâmetros mais amplos, tá bom? Vocês podem ver que eu não incluí, nem excluí nenhuma liga, não pus situação de jogo, né? Obviamente que isso aqui é live, segundo passo também é live, eu quero uma lista de pré-live. Então eu pus 2 parâmetros aqui. Quais são esses parâmetros? Passando, dando uma pincelada com vocês aqui em cada um desses parâmetros. Eu falei, o vídeo pode ficar um pouquinho mais longo, mas eu quero destrinchar aqui com vocês o meu pensamento em relação a essa lista de over 2,5. E é exatamente isso que eu vejo que vocês precisam, tá bom? Vocês não precisam de um copia e cola aqui. Não adianta nada eu passar uma lista de pré-live de over 2,5 validada e você não aprender, né, não entender o porquê daquela lista. Então eu sempre gosto de passar o porquê que eu faço cada coisa aqui das minhas estratégias. Odd de pré-live do over 2,5 maior ou igual, menor, né, desculpa, ou igual a 2,5, beleza, pessoal? O que é essa odd de pré-live do odd do over goal over 2,5? É aquela linha que a gente tem de gols, né, lá na Bet365, na Betfair, enfim, na 188, na Pinnacle, enfim, nas casas de aposta, aquela linha de over goal de mais 2,5, como aqui eu não tenho nenhum gol ainda na partida, a linha é de over 2,5 gols, né? Essa linha é sempre relativa, então se eu tenho 0 gols na partida, mais 2,5 está me representando a linha de pré-live do over 2,5, menor ou igual a 1,8. Por que eu pus especificamente 1,8? Não tem nada específico aqui, tá bom? Para ser esse número. Breno, por que você pôs 1,8? Cara,
eu comecei por 1.8, beleza? Por que eu comecei por 1.8? Pela minha experiência, jogos cotados a 1.8 para baixo já tem sim uma forte tendência, né, uma forte expectativa do mercado, aqui eu estou pegando essa odd do mercado, uma forte expectativa do mercado para saírem gols, tá bom? Nesse caso, para saírem mais de 2 gols e meio, né, na partida. Então isso aqui eu estou pegando uma informação do mercado e estou usando a meu favor. Por que eu estou usando essa informação do mercado? Breno, por que você gosta de usar uma informação do mercado? Porque o mercado é assertivo, pessoal. Os odd makers das casas são assertivos e a gente tem que levar em consideração isso, tá bom? Não adianta você se achar o bambambam, não adianta você achar que sabe tudo e não levar em consideração o que as odds estão te falando. As odds conversam com você, os números conversam com você e você tem que saber ler esses números, você tem que saber interpretar esses números, senão você nunca, escuta o que eu estou te falando, senão você nunca vai ser lucrativo nesse mercado, nunca vai ser consistente. Se você não entender de uma vez por todas o que esses números, o que as odds significam para você, tá bom? Em todo mercado, em todos os mercados, quanto menor a odd, maior a probabilidade de sair tal evento, independente do evento. Aqui a gente está falando qual evento? O evento de sair mais de 2 gols e meios, tá bom? Então, independente do evento que você está apostando, quanto menor a odd, ou seja, quanto menor o prêmio a casa está te pagando, mais óbvio, né, assim, de sair aquele evento, maior a expectativa, mais óbvio não, né, mas maior a expectativa de sair aquele evento. Então aqui no caso a gente tem uma partida que não é tanta expectativa para over 2,5, mas é sim uma expectativa para uma partida over, tá bom? Então beleza, explicado esse primeiro parâmetro, a gente vem aqui para o parâmetro de previsões. Como eu já cansei de falar aqui para vocês, mas se você é novo por aqui, eu vou explicar de novo, tá bom? Não tem nenhum problema com isso. Essa previsão aqui que eu coloco, previsões barra ranking e jogo over 2,5 maior ou igual a 0.5, ou seja, 50%, eu tô pegando de um cálculo aqui da própria plataforma Robotip que mensura o time da casa jogando em casa nos últimos 6 jogos e o time de fora jogando fora de casa, ou seja, o desempenho como visitante nos últimos 6 jogos no mercado de over 2,5, especificamente nessa coluna aqui. Ou seja, todos os jogos que tiverem para cima de over 2,5 aqui de 50%, esse robô já vai ter o critério, né? Na minha lista, ele já vai puxar isso aí. Então, fechou. Primeira lista aqui, né? Primeiros parâmetros, primeiros parâmetros, primeiro relatório gerado, tá bom? O primeiro relatório não me deu um resultado satisfatório, nada de surpresas por aqui, tá bom? Já esperava que não ia me dar um relatório satisfatório. Para o primeiro relatório, eu não excluí nenhuma liga. Qual que foi a diferença do meu primeiro para o meu segundo relatório? Que aqui, no caso, eu só esqueci de mudar o número, mas são 2 relatórios diferentes. No primeiro relatório eu usei previsões, tá bom? No segundo relatório vocês podem ver que eu usei ligas. Então eu estou falando de um dado de ranking de ligas e o outro relatório eu estou falando de previsões. Qual que é a diferença? Previsões mensura o time da casa jogando em casa e o time de fora jogando fora nos últimos 6 jogos, os dois. Ranking de ligas mensura toda a temporada de uma liga. Então aqui eu peguei ligas com tendência a over 2,5, maior que 50%. Eu queria saber aqui nesse meu primeiro relatório, nessa minha primeira impressão que eu tive com a estratégia, qual seria melhor, eu usar o ranking de ligas ou eu mensurar pelas previsões, e eu preferi seguir pelas previsões com os resultados que me foram apresentados aqui. Seguindo aqui para as previsões, vocês podem ver que no primeiro bot, né, vocês puderam ver que no meu primeiro bot, eu usei previsões acima de 50%. E aí agora eu isolei uma variável, que foi o quê? Eu isolei a variável de previsões. Eu mantive a odd em menor ou igual a 1.8, e eu isolei a variável de previsões. Então agora eu fui aumentando gradativamente as previsões em cada relatório. Lembrando, pessoal, muito importante lembrar isso aqui. Cada mudança que eu fiz aqui, se eu não tivesse o backtest para mudar isso aqui, eu teria que fazer 3 estratégias diferentes e testar 3 estratégias diferentes com meses aí, tá bom? Meses de teste para tentar validar alguma coisa, tá bom? E nesse caso eu chegaria num resultado não muito agradável aqui de 242 negativo, 256 negativo e 417 negativo. Tudo isso com o backtest eu fiz em questão de minutos, tá bom, pessoal? Vocês podem ver que eu gerei um relatório aqui 3,48, outro relatório 3,49 e o outro relatório 3,49 também, tá bom? E foi me gerado o resultado em minutos de todos eles, beleza, pessoal? Coisas que eu levaria meses para validar, eu estou validando tudo isso aqui em minutos, tá bom? Então, assim, levem em consideração isso. O backtest é uma ferramenta muito poderosa e quem tem essa ferramenta tem uma vantagem competitiva no mercado em cima de quem não tem essa ferramenta. Então aqui, beleza, pincelando com vocês, né, o que eu fiz nos meus próximos 3 relatórios aqui para cima. Aumentei as previsões
E nitidamente, a partir do momento que eu aumento minhas previsões, eu vou tendo mais assertividade, tá bom? E é justamente o que eu quero. Aqui eu parei em uma previsão de 65% e aqui eu já isolei, eu já acrescentei, né? Isolei não, acrescentei outras duas variáveis. Eu queria saber se seria melhor eu usar uma média de gols maior que 2 ou uma outra previsão, né? Um outro parâmetro de previsão que seria o BTTS. Deixa eu abrir para vocês aqui para mostrar para vocês, né? Aqui no caso eu adicionei o BTTS e no outro robô eu adicionei a média, né? Então aqui eu adicionei previsões, jogo BTTS maior ou igual a 0,6 ou 60%. E aqui no caso eu adicionei a média, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Vou abrir aqui, não vou nem editar essa parte para vocês verem como é rápido que abre aqui no Robotip os parâmetros. Eu adicionei o parâmetro de média, eu queria saber, né, média total maior ou igual a 2, né, obviamente que eu estou buscando mais de 2 gols, então eu quero que essa média dos times, aqui eu estou falando de média gols total, então média do time de casa e do time de fora, tá bom? Eu queria saber que se essa média era maior ou igual a 2. Foi-me comprovado aqui, né, uma grande diferença, tá, porque os jogos com BTTS tiveram menos, quase menos que a metade aqui de jogos, né, mas eu tive uma assertividade melhor, então novamente eu resolvi seguir com o BTTS. Na verdade, para mim é um parâmetro que até faz mais sentido, tá bom? Por quê, pessoal? A média pode ser uma coisa muito perigosa, tá bom? A gente está falando aqui uma média de 2 gols por jogo nos últimos 6 jogos. Toda a média da plataforma Robotip é considerando nos últimos 6 jogos. Só que essa média é perigosa porque às vezes o time tem lá 12 gols, né? Ou seja, seria, por exemplo, 2 gols por partida, só que uma partida ele fez 4, outra partida ele fez 3, outra partida ele fez 3, e outra partida ele fez 0, outra partida ele fez 0, entendeu? Então, assim, a média, sem uma medida de dispersão, por exemplo, coeficiente de variância, para mensurar ali a dispersão dessa média, não significa muita coisa, na verdade, não me agrada muito, tá? A média pela média não me agrada muito. Então, eu prefiro usar as previsões, que são porcentagens, é um cálculo, na minha visão, mais assertivo, um cálculo que a gente mesmo fez aqui para os nossos clientes na plataforma Robotip, eu prefiro usar. Agora que depois de avaliar os BTTS, eu já comecei a excluir algumas ligas, tá bom? Vocês podem ver aqui no parâmetro desse robô de alertas que eu mantive o BTTS em 65%, mas eu já comecei a excluir ligas que me deram um baixo desempenho, tá bom? A partir do último relatório eu decidi aqui, na verdade eu constatei aqui que essas ligas já começaram a me dar um prejuízo, tá bom? Se vocês quiserem podem pausar o vídeo aí para ver as ligas que eu coloquei aqui, que eu inseri, mas eram ligas que tinham mais de 10 jogos, tá bom? Algumas mais que 10 jogos, e estavam me dando um prejuízo considerável. Vou mostrar para vocês aqui essas ligas. Vocês podem ver que eu vou puxando aqui para baixo o relatório, tá? Vocês podem ver que é o bot que eu acabei de mostrar, né? O bot, no caso, antes desse aqui que eu acabei de mostrar que eu excluí. Eu excluí várias dessas ligas, porque ligas com 22 jogos e 8% de prejuízo, ligas com 16 jogos já e 6% de prejuízo, 6% de prejuízo e 11 jogos, 4% de prejuízo, quase 5%, 10 jogos, 4% de prejuízo. 23 jogos, 3% de prejuízo, quase 4%, 21 jogos, 4% de prejuízo. Então, tudo isso foi acumulando para que eu tivesse no final 95,54% de prejuízo. Vocês estão percebendo que se a gente não tirar esses podres aqui, que acumulam aqui vários podres, várias ligas podres, a gente vai ter um resultado né, muito aquém do esperado, muito baixo. Olha a diferença de um para o outro. Tirando ali, eu tirei, acho que foram 10 ligas no total, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ligas de diversas ligas que eu tenho aqui, mas tirando apenas 16, eu já tive um resultado de menos ali, quase menos 70%, no caso mais 70%, né? Menos 70% de prejuízo. Então assim, cara, olha a diferença de um relatório para o outro, excluindo algumas ligas, tá bom? E aqui nem deu uma diferença tão absurda de jogos, foram 170 jogos a menos, mais ou menos isso. E uma assertividade que melhorou para mim 3% e um lucro aqui, né? Eu tive um lucro de 70% a mais, tá bom? Um prejuízo, né? De 70% a menos. Então, assim, de um relatório para o outro foi muita diferença apenas excluindo algumas ligas. Então, assim, olhem esse fator, tá bom? Priorizem por esse fator, porque sempre vão ter ligas que vão puxar muito para baixo. E aí, de um relatório para o outro, vocês podem perceber que eu já tive um lucro, porque eu excluí mais ligas, tá bom? Vocês podem perceber nesses parâmetros que eu ainda fui tirar mais ligas aqui desses relatórios, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui para vocês. Nesse robô eu acabei excluindo mais ligas, mais umas 10 ligas aqui, mais 8, 10 ligas aqui, e já me deu um lucro. Aqui a diferença de alguns jogos, tá? A diferença de uns 30, 40 jogos, já me deu uma assertividade de quase 3% a mais
e um lucro de 4,5%, excluindo mais ligas que estavam afetando o meu relatório. A partir desse momento, a gente tem uma grande virada de chave de um relatório para outro. Eu vou mostrar para vocês que a partir de um parâmetro que eu mudei, literalmente um parâmetro que eu mudei, a gente teve uma grande virada de chave, tanto na assertividade, principalmente na lucratividade, né? Aqui vocês podem ver que foram 200 jogos a menos, né? 190 jogos a menos, mas aqui uma diferença abismal, né? De 3%, uma grande diferença de uma assertividade para outra, e uma diferença colossal aqui de um lucro para o outro, de 4 para 21%, é muita diferença de um relatório para o outro, e aqui vocês podem perceber que puxando o parâmetro de um e puxando o parâmetro de outro, a única variável que eu mudei, a única variável que eu optei por mudar foi o parâmetro de odd, pessoal. Vocês podem perceber que nesse aqui está 1.7, 0.65, 0.6 aqui, jogo over 2.5, jogo BTTS, né? E aqui 1.8, odd over 2.5, jogo over aqui 0.5, 0.6, jogo BTTS. A única coisa que eu mudei foi a odd, de 1.8 para 1.7. Lembra do que eu falei com vocês no início do vídeo? Se vocês entendem a lógica do mercado, se vocês sabem fazer a leitura desses números, vocês vão refinar melhor as suas estratégias, vocês vão criar melhor as suas estratégias, otimizar melhor as suas estratégias. Isso aqui é de fundamental importância, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? Olha só, de 1.8 para 1.7, olha a diferença de um relatório para o outro, tá bom? Vocês podem perceber que nesse relatório aqui do backtest, eu tive um lucro de 4%, mas olha a oscilação do meu gráfico. Olha o drawdown do meu gráfico, tá bom? O drawdown, quanto maior a variância que eu tenho. Aqui dá para perceber que eu tenho uma variância absurda. Sobe, desce muito, sobe muito, desce muito, sobe, fica constante, um tempo constante, né? Desce, sobe, desce de novo, sobe. É muito inconstante. Por quê? Porque a variância da minha estratégia é muito grande. O p-value da minha estratégia, desse relatório em si, ficou gigantesco, tá bom? p-value de 42%. Para quase 1.000 entradas é muito grande, eu estou contando muito com a sorte, né? p-value, para quem não sabe, é uma medida estatística de sorte. Quanto menor essa medida, menos sorte está atrelada à minha estratégia, né? Aos meus parâmetros. Então, assim, quanto mais sorte eu tenho, eu não quero isso. Eu quero uma estratégia que faça sentido, então eu quero uma estratégia que eu conte com menos sorte possível, tá bom? Quanto menos sorte, mais sentido faz a minha estratégia, por assim dizer. E é justamente o que está mostrando aqui nesse outro relatório do backtest. Deixa eu puxar aqui para vocês, né? Nesse outro relatório do backtest está mostrando que eu tive uma sorte muito menor, tá bom? De um p-value de 42%, eu pulei de um p-value para 13%. Olha a tendência desse gráfico, a tendência de crescente desse gráfico, tá bom? Olha a diferença de um gráfico para o outro mudando um parâmetro, gente. Mudando um parâmetro. Por quê? Porque eu sei que quanto menor a odd, menor a cotação que a casa me passa desse over 2,5, maior a probabilidade, né? Maior a expectativa que o mercado está colocando naquele jogo para sair um over 2,5, tá bom? Eu não mexi mais em ligas, tá bom? A partir desse relatório aqui, na verdade, de 28% para esse, daqui eu tirei mais algumas ligas e vim para esse. Desse para esse eu não mudei mais nenhuma liga. Olha só, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou abrir os parâmetros para vocês, tá? De um e de outro. Vou provar para vocês que não tem nenhuma liga diferente em um e em outro, tá bom? Aqui as mesmas ligas, se vocês quiserem, vocês podem pausar e printar o vídeo, beleza? Vocês vão ver que não tem nada diferente. E aqui também as mesmas ligas, pessoal. Por um parâmetro que eu mudei de odd, olha a diferença que eu tive de um relatório para outro. Tá certo, uma contagem menor, mas olha a assertividade. 107%, aumentei 3% de um relatório para outro. A odd média diminuiu, mas o lucro aumentou. Isso que importa, beleza? Isso aqui é uma odd média, tá bom? Isso aqui é uma odd média, não necessariamente todas as entradas foram 1.56, isso é uma odd média. A odd média diminuiu, mas olha o drawdown. Olha o drawdown, olha a variância dessa minha estratégia. Tá certo que aqui ainda dá para melhorar? Dá para melhorar com toda certeza. Mas olha a diferença. De um drawdown de 19% aqui, provavelmente foi nessa descida aqui, ou nessa descida aqui 19%. Olha a diferença, 12%. Eu reduzi muito meus heads. Entendeu? Muito. E isso refletiu diretamente na minha estratégia. E é isso que eu gosto de mostrar para vocês, pessoal. A lógica por trás de uma estratégia para outra. A lógica por trás de um parâmetro para o outro, tá bom? A lógica por trás de todos os parâmetros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do resultado final dessa lista. Não é uma lista validada, tá bom? Eu queria mostrar para vocês a lógica por trás de como eu começo os meus testes. Aqui, no caso, tem 12 listas que eu demorei um dia para fazer. Tá? Na verdade, não foi nem um dia inteiro. Foram ali no intervalo de 12 horas para fazer todas essas listas, tá bom? Então, assim,
Cara, coisas que eu demoraria, literalmente, cada um desses relatórios eu demoraria meses para fazer, eu fiz aqui em minutos todos, tá bom? Eu fui mudando parâmetro por parâmetro, variável por variável, e fui achando resultados consistentes aqui, resultados que me agradam, entendeu? Então, assim, gente, o backtest é um absurdo, tá bom? É animal essa ferramenta, não tem base, não tem palavras para descrever o nível dessa ferramenta, o quanto que essa ferramenta pode agregar para cada um de vocês que está assistindo. O link para adquirir essa ferramenta está na descrição, só clicar aqui no link da descrição, tá? Vai estar escrito planos, adquira já o seu, você vai cair no nosso site e lá tem o preço de todos os planos, é só você ir descendo o nosso site. Mas assim, cara, é uma ferramenta absurda, tá bom? Igual eu falei para vocês economizam tempo no mercado e dinheiro, tá bom? Porque isso aqui é uma estratégia que você teria, não necessariamente teria que colocar dinheiro, né? Mas provavelmente você colocaria dinheiro, perderia dinheiro em algumas situações desse tipo aqui se você não testasse isso em uma base de dados retroativa, assim como é o backtest. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para esclarecer para vocês algumas ideias aqui do que eu gosto de fazer, tá bom? Não é o único jeito de fazer, mas é o jeito que eu gosto de fazer. Eu gosto de começar com uma base maior, depois eu ir filtrando ela aqui, afunilando, né, literalmente fazendo um funil em cada relatório que eu faço e excluindo mais alguns parâmetros e afunilando parâmetro por parâmetro até afunilar o máximo que eu puder, até achar um resultado que me agrade. E aí dentro desse resultado que me agrade eu ainda vou garimpando um pouco mais para achar uma estratégia que me agrade. Fechou? Espero que vocês tenham gostado de todas as ideias que eu tenho passado aqui nesse vídeo. Se tem algum comentário sobre o vídeo, alguma coisa que eu deixei passar, alguma opinião, algum feedback, deixa aqui nos comentários, vai ser muito bem-vindo, vai ser de grande valia todos os comentários que vierem aqui. Eu vou ficando por aqui, até mais e fui!